E olha, a Prefeitura de Catanduva, em uma reportagem a um jornal da cidade, negou o déficit de 16 milhões de reais e ainda disse que houve um superávit financeiro de 30 milhões de reais. E nós trouxemos então aqui no jornal um profissional, Márcio Oliveira, que é especialista em auditoria e perícia contábil, tem MBA na Fundação Getúlio Vargas em administração pública, com ênfase na contabilidade aplicada ao setor público. E é ele, então, quem vai nos explicar sobre esse resultado orçamentário. Seja bem-vindo, Márcio. Vem aqui nos explicar, então. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Natália. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Obrigado, viu? Explica pra gente, então, sobre esse resultado orçamentário que deixou muita gente aí confusa com essa notícia aí do jornal na cidade, né, que a prefeitura emitiu aí o parecer dela, dizendo então que há um superávit. Explica para a gente, por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Ô, Natália, muito feliz por estar aqui nesse jornal, nesse meio de comunicação tão importante aqui para Catanduva. Tá? Quando se trata de matéria orçamentária, é importante, né, a gente levantar alguns conceitos, né, conceitos esses que é do setor público. Né? O setor público tem um regramento bem específico na contabilidade e às vezes, né, é comum, né, ter essas dúvidas. Tá? Então, quando a gente fala de resultado orçamentário, né, logo a gente se atenta o que é orçamento. Né? O orçamento público, eu sempre falo que é uma das leis mais importantes do município, tá? Que é a LOA. Né? A LOA, quando ela é feita, né, quando ela é construída, ela é com base em outra lei, a LDO, também, que é uma das leis mais importantes também. Ambas fazem parte do PPA, que é o Plano Plurianual dos Exercícios, no caso, de 22 a 25. Então, essa é a estrutura de planejamento municipal. Tá? Então, o resultado orçamentário é o detalhamento, né, do próprio orçamento do município, ora fixado na lei orçamentária. Quando se faz a lei orçamentária, o município prevê as receitas e fixa as despesas. Tá? E durante a execução, é acompanhado o resultado orçamentário. Aquelas receitas previstas estão sendo arrecadadas, aquelas despesas fixadas estão sendo executadas. Então, esse o resultado orçamentário. Agora, analisando especificamente o caso que está aí em tela, né, no caso aqui do município de Catanduva, encerrou-se, né, o ano de 2024 e a prefeitura publicou no portal de transparência dela o balanço orçamentário com base na lei de responsabilidade fiscal, né, onde apurou-se, né, está bem nítido aqui, né, um déficit orçamentário de 16.335.000. Tá? Como chegou a esse déficit? Né? Dá para perceber bem no gráfico que as receitas realizadas no ano totalizou 794.959.000. Né? E as despesas, né? As despesas, no caso a liquidada, isso é uma outra situação que é importante destacar no setor público. As despesas, nós temos as 3 fases principais dela, né? Despesa empenhada, é quando o órgão público reserva o orçamento, né? Faz um empenho, reservei aquela dotação orçamentária para uma futura despesa. A despesa liquidada é quando a despesa realmente aconteceu. Tá? A despesa aí ocorreu, o prestador de serviço emitiu a nota, o fornecedor emitiu a nota, né? Então essa é a despesa liquidada. E a despesa paga é quando sai dos cofres públicos para as contas aí dos prestadores, dos servidores e também aí dos fornecedores. Tá? Analisando aqui o balanço orçamentário, receita recebida no ano 794 milhões, menos, nesse caso aqui, vamos pegar a despesa liquidada, que é a despesa que realmente ocorreu. Totalizou aí um montante de 811.295.000, ou seja, as despesas estão acima do valor arrecadado, tá? Nesse montante aí de 16.335.000.
Então, portanto, houve sim um déficit orçamentário durante o exercício de 2024 no município aí de Catanduva. Houve, né, até comentários que não houve o déficit em razão de um superávit financeiro do exercício anterior. Isso é possível? Isso é verdade? Sim, né? Isso o município vai utilizar como uma defesa aí nos órgãos de controle, né? Contudo, se essa informação ela ficou ausente nesse demonstrativo, né? Esse demonstrativo é tão perfeito que ele dá, né, essa brecha aqui, de superávit de exercícios anteriores. Superávit é quando, né, o município tem um resultado financeiro positivo em períodos anteriores. Então, com essa, podemos dizer, falha, eu acredito que isso vai caber uma republicação. Se fosse evidenciado o superávit aqui, esse demonstrativo ficava um pouco mais claro. Tá? Agora, seguindo, a gente observa aí o detalhamento desse superávit financeiro. Né? O superávit financeiro, ele já foge da lei de responsabilidade fiscal, ele é apurado lá nos anexos da 4320, que é a lei da contabilidade aplicada ao setor público, a lei de finanças públicas, né? Que também, no exercício de 23, que é o exercício anterior ao analisado, né? Se nós pegarmos o ativo financeiro, 78 milhões e 79, menos aí o passivo financeiro de 60 milhões e 85 mil, sim, encontramos o superávit financeiro que vem aí comentando. Então, esse superávit, vamos lá, é uma reserva financeira de 23 que poderá, né, ser utilizada aí no próximo exercício. No caso, a Prefeitura falou que em 2024 o superávit foi de 30 milhões. Isso, ainda numa consulta que nós fizemos aí no portal de transparência, bem aí sucinta, ainda não consta esse anexo aqui, que é o que apura o superávit financeiro do exercício de 24. Outra situação importante que a gente tem que destacar é quando você fala em superávit financeiro, né, você vai usar o recurso financeiro de 23 para 24. Mas observe bem, o total da despesa liquidada, né, 811 milhões 295, comparado com as despesas pagas. Então vamos lá, se a prefeitura liquidou despesas, ou seja, efetivou, né, executou as despesas em 811 milhões 295, significa que ela gastou, né, liquidou mais do que arrecadou. Isso, entende-se, se fosse para usar o superávit, esse aumento seria do superávit de 23. Tá. E a despesa paga? Né? Não pagou. Né? Então, liquidou 811 e passou despesas pagas 795. Essa diferença aqui é o saldo ao pagar de 16 milhões 135. Então, entende-se, a despesa paga, se fosse utilizar o superávit financeiro, deveria, né, estar próximo aí das despesas liquidadas. Então, isso demonstra que do valor aí onerado, executado em 24, 16 milhões 135, 759 não foram pagas, ou seja, não houve desembolso financeiro. Então, o que a gente entende é que houve um déficit de 16 milhões 135 mil. Isso aqui é obrigação, né? Saldo financeiro que ficou a ser pago para os próximos anos, aí, no caso 25 e aí posterior. Analisando esse anexo, né, também, eu acho importante a gente destacar que houve um desequilíbrio no planejamento. Hoje, no setor público, o planejamento é muito cobrado. Né? Então, tudo que se vai fazer, né, tem que estar contido nas peças orçamentárias e de planejamento. Se nós pegarmos aí as receitas e despesas, né, questão de planejamento, foi identificado aí um desequilíbrio, né, do planejamento municipal, do planejamento orçamentário. Tá?
Quando se faz um orçamento, né, o município prevê as receitas e também fixa as despesas, né? E durante o ano vai atualizando. Essa atualização é normal, né? Através de novas despesas, faça-se um crédito adicional especial, suplementar, né, seja por excesso ou por superávit, vai alterando o orçamento. Percebe-se que essas alterações foram feitas somente na despesa, né, e não nas receitas, né? Vamos lá, ó. Na previsão inicial foi previsto o orçamento inicial de 823 milhões, tá? E nas despesas a dotação inicial também 823 milhões. Ponto positivo, tá equilibrado o orçamento lá no comecinho do ano. Durante a execução, o que foi feito? Né, as receitas, ó, esse anexo é posição de dezembro, em 31 de dezembro. As receitas foram apresentadas iguais, 823 milhões. Tá? Já as despesas, dotações atualizadas, não, passou já para 895 milhões 904 mil. Tá? Então, com isso, ó, receita atualizada e despesas atualizadas tem um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é possível? Sim, somente numa situação, quando tem superávit financeiro. Porque o superávit, o município arrecada a receita no ano anterior e executa a despesa no ano posterior. Tá? Mas nós observamos que o superávit não chega a essa diferença. Né? Então, com isso a gente vê um desequilíbrio, né? Não está harmônico aí o balanço orçamentário quando se fala em planejamento, em despesas e receitas aí previstas e fixadas. Esse é um resumo, né, dessa minha fala. Então, da previsão inicial 823 das receitas, ela permaneceu igual, né, aqui em 31 de dezembro, e nas despesas o desequilíbrio, né, a fixação inicial 823 passou aí para 895, ficando a 72 milhões 904 somente nas despesas, né? Com certeza esse anexo poderá, né, deverá ter publicado fazendo essas correções aí. Agora, importante, né, também analisar, né, a dívida do município, né? Importantíssimo, né? Se a gente perguntar aí, né, para o munícipe, qual que é a dívida da prefeitura de Catanduva? Ninguém sabe. Então é importante de destacar, inclusive também participar, né, das audiências públicas que o município promove. Audiência, né, de finanças. Principalmente as audiências aí de análise das metas fiscais, onde esses anexos devem ser todos esclarecidos lá, inclusive com essas dúvidas também, tá? Então, quando se fala em dívida, né, o endividamento do município, nós temos que tomar por conta as duas situações. Dívidas de curto prazo, aquelas que são pagas no próximo exercício, né, que tem vencimento no próximo exercício, né, as chamadas restas a pagar. E também nós temos as dívidas de longo prazo, né, aquelas aí que o prazo aí para amortização é longo, tá? Então, primeiro, vamos conhecer aqui o valor, né, da prefeitura aí de Catanduva e em termos aí de restas a pagar. Então, ela encerrou aí o ano, né, em 31/12, com um saldo aí de processado, né, esse saldo processado é aquele valor que nós vimos lá das despesas liquidadas, tá? Então, ó, 16.544.000, tá? E também mais 4.307.000 de restos a pagar não processados, aqueles que foram empenhados e não liquidados, quer dizer, a despesa não ocorreu ainda, tá? Aí, seguindo, a gente tem a dívida de longo prazo, né? Aquela dívida consolidada, aquela que o município vai arcar durante vários anos, tá? Esta já percebe que foi feita uma segunda publicação, tá? Esse anexo é um anexo de gestão fiscal, onde contém essa informação, e já percebe-se aí, ó, que o saldo devedor, né, da dívida consolidada líquida é 72.304.000, tá? Então, agora a composição dessa dívida, né, infelizmente lá no portal da transparência não tem, deveria ter, né, existe um anexo da dívida
consolidada. Mas não dá para onde saber se é detalha. dessa gestão ou vem de outros. Não, provavelmente isso aqui é acumulado, né? É de períodos aí anteriores, né? Então, nesse montante não tem, né, como detalhar isso, porque o portal de transparência não dispõe dessas informações detalhadas, tá? E assim, só assim para a gente finalizar, né, toda essa informação, né, esses dados, né, foram extraídos aí como referência o portal de transparência aí do município, né, através aí do relatório de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e também os anexos aí de balanço. São dados públicos, né? Porém a gente olha e não entende muita coisa. Por isso que hoje a gente trouxe o Márcio aqui, né, que ele entende, é um profissional, é a parte técnica que vem aqui e deu hoje uma aula para gente. Então, Márcio, agradeço, tá? Tá convidadíssimo para voltar, para falar de outros assuntos relacionados à dívida pública, Fico enfim. muito agradecido. A gente precisa de profissionais assim que vêm esclarecer. Obrigado, Obrigada, Natália. viu? Obrigado Eu pela que oportunidade. agradeço.